Olá, tudo bem? O texto da nossa reflexão de hoje se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde diz assim: Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Que texto poderoso! Esse texto prova para cada um de nós de que a oração ela tem poder. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos a história de vários homens que viveram uma vida de oração e foram pessoas vitoriosas. Olha, por exemplo, para a história do profeta Daniel, foi um homem vitorioso porque viveu uma vida de oração. Olha, por exemplo, para a história de Elias. Olha, por exemplo, para a história do rei Ezequias. A Bíblia relata que uma certa vez o rei Assírio, os assírios, eles queriam invadir Judá. E a Bíblia relata que naquele momento o exército assírio, o rei Assírio, ele começa a afrontar o Deus vivo. Ele começa a colocar medo em Israel, começa a colocar medo em Ezequiel. Ele fala para Ezequiel: você pensa, Ezequiel, que o Deus de vocês vai livrar vocês de minhas mãos, Ezequias? Assim como eu destruí essas outras nações, assim como essas outras nações, o Deus deles não fizeram nada por eles, o Deus também de vocês não vai livrar vocês de minhas mãos. E naquele momento o rei Assírio ele começa a enviar cartas afrontando o Deus vivo. Naquele momento, amiga, a Bíblia relata que Ezequias ele ora a Deus. Ezequias naquele momento ele clama ao Senhor e numa noite Deus manda um anjo e mata 185 mil soldados assírios. Aqui, amiga, essa história prova para mim e para você de que a oração ela tem poder. De quando uma pessoa se coloca nas mãos de Deus, quando ela ora, Deus ouve a oração do seu povo. Deus escuta o clamor do seu povo. O plano de Deus, amigo, para o seu povo nesses últimos dias é que nós possamos viver uma vida de oração. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Havia no passado um grande homem de Deus, conhecido como o pai dos órfãos, conhecido como George Miller. George Miller, uma certa vez, estava em um dos seus orfanatos orando, em um dos seus quartos, quando uma de suas empregadas chegou até o seu quarto, batendo na sua porta, falando para ele: Senhor Jorge, a rainha da Inglaterra veio falar com o senhor e ela está muito apressada. Naquele momento, amiga, a história relata que George Miller olha para essa mulher e fala para ela: olha, fala para a rainha que nesse momento eu estou tendo uma audiência com o meu Todo-Poderoso, com Deus Todo-Poderoso. E nesse momento eu não vou falar com ela, eu só vou falar com a rainha depois que eu terminar de orar. George Miller era um grande homem de Deus. Havia outro grande homem de Deus no passado conhecido como John Knox. John Knox, além de ser um grande homem de Deus que vivia uma vida de oração, era também um evangelista. Uma certa vez ele orou: Senhor, entrega essa cidade em minhas mãos. Me ajuda a evangelizar essa cidade. Além de John Knox ser um grande evangelista, a história relata que John Knox também era um grande homem de Deus que vivia uma vida de oração. Uma certa vez, a rainha da Inglaterra ela estava em guerra com a rainha da Escócia. E a história relata que a rainha da Inglaterra ela disse assim: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que dos canhões da rainha da Escócia. John Knox era um grande homem de Deus, amigo. As pessoas viam nele um grande homem, um homem fervoroso que vivia uma vida de oração, que até a rainha da Inglaterra tinha medo das orações de John Knox.